Você adora a Deus por causa de Deus? Ou por algum interesse? Ou só na hora que está tudo bem? Então vamos ler o capítulo 2, vamos começar do 1. No versículo 6 do capítulo 1, foi a primeira provação de Jó. Aqui no capítulo 2, Jó tem a sua segunda provação. Segunda. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: certo dia os anjos vieram outra vez. No versículo 6 do capítulo 1, foi a primeira provação. Os anjos se achegaram juntamente a Deus. Hoje, novamente, por isso que está dizendo outra vez. 2:1, certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. E aí, novamente a pergunta: de onde você vem? Fazendo uma pergunta a Satanás. Perguntou o Senhor a ele. E Satanás respondeu como na primeira investida. Satanás respondeu ao Senhor: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Já falei no culto passado. Nos dias de hoje não é diferente. Ele está rodeando e observando tudo o que acontece aqui na terra. Você pensa que ele não está ouvindo o que nós estamos falando? Está. Você pensa que ele não viu lá de fora, seja onde ele quer, os louvores que foi entoado ao Senhor? Ouvido. Ele está com os ouvidos abertos, os olhos atentos. Só que ele não está ao nosso redor. Ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor está colocado os muros, ao nosso redor está colocado os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, aleluia. Mas o nosso adversário, o vosso adversário, está ao nosso derredor, tentando, ou coçando, se esforçando, a quem ele possa pagar. É nessas rodanças, é nessas viagens, é nessas passagens, como diz aqui, eu estava rodeando, nesses olhares e nessa observação, que ele fica olhando realmente quem? Aqueles que estão no caminho certo, os cristãos. Aqueles que não estão nesse caminho, ele não faz nem questão, muito pelo contrário, ele te ajuda. Mas a nós que decidimos ter uma nova vida, e essa nova vida é em Cristo Jesus, ele está rodeando e observando os nossos atos, atitudes, o nosso falar, as nossas pronúncias, e onde quer que nós estejamos, para quê? Procurando uma brechinha, nem que for o furinho da pontinha de uma agulha, e dali ele consegue entrar e fazer um rolo. E assim ele respondeu ao Senhor: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Quem é servo aqui? Você é servo? Só uns amém, que eu ouvi da Ana Júlia, da avó. Vocês são servos do Senhor? Amém. Então ele está te observando. Ele está te observando. O Senhor está observando nós, com certeza, dia e noite. Mas o inimigo também está observando. Ele está observando segundo por segundo, minuto por minuto, hora por hora, dia por dia, semana por semana, mês por ano, mês por mês, ano por ano. Ele nos observa. Por isso que a palavra diz: ele está tentando tragar quem ele possa. E ele fica procurando apenas um deslize, apenas uma brecha. Ah, mas ele já chega, passa uma rasteira e derruba? Não. Ele aproveita daquela oportunidade, daquela situação. Por isso que ele é sagaz e sorrateiro. Ele aproveita daquele deslize, ele aproveita daquele descuido, e dali ele vai tirar proveito. E ele tem paciência.
Ele é cuidadoso. Ele sabe o que nos espera. O que nos espera não. Ele sabe o que tem reservado para aqueles que entregaram a vida para Jesus Cristo. Amém? Para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como um verdadeiro Salvador. Ele sabe o que tem reservado para nós. Do lugar onde Ele era, aonde Ele foi criado, Ele sabe. E desse deslize, dessa brecha, ali Ele vai trabalhando aos poucos. Se não houver arrependimento, não houver volta para trás, mudança de vida, ali Ele fica. E aos pouquinhos, com toda a calma, toda a paciência, Ele vai até destruir. Por quê? Ele não quer ir sozinho para o lugar que Ele já está condenado. A sentença dele já foi decretada. Ele quer levar muitas e muitas pessoas com ela. E Deus fez essa pergunta, o Senhor fez essa pergunta: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É o homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Em todas as leituras aqui da investida, Deus vai responder isso para ele. E não perdeu sua integridade. Sabe? Ser fiel a Deus e ser íntegro. Deus, Ele não está olhando o cargo, a posição, o salário. Não olha o quanto você entrega de dízimo. Não olha a roupa que você vem. Deus está olhando a sua fidelidade e sua integridade para com Ele. Que o Senhor foi fiel conosco. E Ele é íntegro. Ele cumpre com as palavras dele. Ele cumpre com o que está escrito aqui, com os princípios. E nós cumprimos. Ele é fiel e não perdeu a sua integridade. Por que é que ele fez essa pergunta? Porque já na primeira investida ele sofreu. Agora ele vai sofrer mais um pouco. Por isso que o tema é: você adora a Deus por causa de Deus? Jó, mesmo nas investidas, mesmo nos problemas, ele não deixou da integridade dele de ser fiel a Deus. Será que nós fazemos assim? Será? Talvez por pouca coisa, coisa mínima, coisa insignificante. O ser humano às vezes blasfema, o ser humano muda de ideia, o ser humano dá 2 passos para frente e 5 para trás. Ele já questiona Deus, que vai ser a última mensagem. Questionar a Deus, criticar a Deus. Com tudo que ele passou, ele não deixou de ser íntegro. Mas íntegro com quem? Com Deus. Com Deus. Apesar de você ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Então eu vou repetir. É homem íntegro, correto, teme a Deus, se mantém afastado do mal e não perdeu sua integridade, apesar de você, Satanás, ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás instigou Deus, pedindo autorização para prejudicar ele, e ele continuou sendo reto. Versículo 4, Satanás respondeu: pede por pede. Preste bem atenção. Pede por pede. Um homem dará tudo que tem para salvar a sua própria vida? Satanás respondeu: estende a mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Foi assim que Satanás falou com o Senhor: estende a tua mão sobre ele, tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face, ou amaldiçoará. Mas por quê? Tem muitas coisas que são vitais para nós nos dias de hoje. A saúde é uma delas. Mas o ar que nós respiramos também. Satanás já ouviu: toca na saúde dele, você vê se ele não vai blasfemar. Talvez, quantas pessoas por um motivo de saúde, em primeira instância, em vez de recorrer ao Rei dos Reis, ele recorre a outros lugares primeiro. Aí, em última instância, quando não tem mais jeito, ele clama
pelo Senhor, ele clama por Jesus. E assim que Satanás falou que ele toca na saúde dele, mas foi tocado. Ele continuou adorando. Então, mesmo na saúde, mesmo algum problema que nos acometa, o resultado desastroso do exame que o médico passa para o ser humano, se a pessoa não estiver a semente na alma, que é a palavra, em primeira instância ele desespera, ele chora, ele bate a mão, ele dá um murro na mesa e fala: não pode ser isso, não está errado, oh meu Deus, esqueci. Já logo diz assim: se Deus esqueceu dele, essa pessoa está nos caminhos como Jó, foi íntegro, tiver com a semente plantada na alma, que é a palavra, ele simplesmente ele não vai aceitar aquilo e vai falar: mesmo assim eu dou graças a ti, Senhor. Amém? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Porque nós somos limitados, o ser humano é carne, é sujeito a pecado, é fraco, nós somos fracos. Mas tem um porém. Nós temos duas naturezas. Deus é perfeito, Ele já fez o ser humano com natureza carne e natureza espiritual. Mas a nossa natureza espiritual tem que estar mais forte do que a carne, tem que estar ligada nos céus 24 horas por dia. O alimento que alimenta a nossa alma vem dos céus, amém? Nós temos que se alimentar do céu e não das coisas que nós vemos desse mundo, no sistema, não das coisas que a internet oferece para nós, ou até mesmo irmãos, às vezes, que nós confiamos tanto. Nós vamos falar logo no próximo culto dos amigos que deixaram Jó, e às vezes nós temos amigos na hora que está bom, na hora que está ruim, nós não temos mais esses amigos. Eles nos abandonam, ainda nos coloca para baixo. Foi o caso que aconteceu com Jó. Então nós temos que estar preparados. Eu sempre falo com minha esposa, nós temos que estar preparados nessa vida para tudo, porque repentinamente nós podemos receber uma notícia ruim. Não digo propriamente de você, talvez uma traição de ministério, de pessoas que você ama, e assim por diante. No emprego, eu não vou citar nada, que tem N fatores. Nós podemos ser surpreendidos a qualquer minuto, a qualquer instante, mesmo dentro da igreja, mesmo saindo de um culto, nós podemos sair e receber uma notícia que nos entristece, uma notícia que nós jamais esperaríamos receber, ou de alguém que nós nunca esperamos. Mas aí eu volto a perguntar: o que tem no nosso coração espiritual, que é a nossa alma? O que está semeado ali? Qual é a prioridade? É a palavra? A tua alma é um terreno, esse terreno está cheio de semente boas, que é a semente, que é a palavra de Deus? Será? E ali ela vai brotar e vai dar frutos, e frutos maravilhosos, se nós não estivermos essa semente. Se esse ser humano vai fraquejar na hora da decepção. Continuando, Satanás respondeu pele por pele: um homem dará tudo o que tem para salvar sua própria vida. Será? Estende, o que ele quis dizer? Toca na saúde dele, que ele vai dar a vida dele para que ele tenha saúde. Ou seja, ele vai criticar, ele vai deixar de seguir a Deus e vai servir coisas que não é de Deus para que obtenha saúde. É o que acontece hoje em dia. Hoje em dia tem pessoas que não confiam, eles vão atrás de outros tipos de curas, curandeiros, operação espiritual. Aquele que morreu por nós é o médico dos médicos, aleluia. Amém. A última palavra vem dele. Mas mesmo assim, no século que nós estamos vivendo, tem pessoas ainda fazendo cirurgias espirituais. Talvez você ache que não entende muito.
mas o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que nos socorre, é Ele que socorreu Jó. E continuando, aí no versículo 6, pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele. Faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Amém? Esse é o tema de hoje. O Senhor poupa a tua vida. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele poupou a vida de Satanás e Ele poupa a nossa vida. Talvez você nem perceba, talvez você nem sabe. Cada um aqui veio de um lugar, de uma localidade para chegar até aqui. Tem pessoas que atravessou o anel viário, tem pessoas que veio a pé, tem pessoas que veio de carro. Talvez não era para você estar aqui, mas o Senhor deu um livramento. Toda flecha forjada bate no muro que está ao nosso redor. Amém? Para que a nossa vida, que foi a mensagem do sábado passado, para que a nossa vida seja poupada. Ele cuida de nós. Ele cuida. E ali ele disse assim, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Você já pensou nessa situação? Você com ferida dos pés da cabeça, dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, sentado em cinzas, pegando um caco de telha, de tijolo e se coçando de tanta coceira que está aquilo ali o ardendo. Você já pensou essa situação? Já pensou? A autorização que o Senhor deu para o inimigo, mas antes de eu ir até o final, ele falou, faça o que quiser, mas poupe a vida dele. O que tem para nós hoje? Quando acontece algo conosco, diretamente, seja na doença, seja no físico, seja no desemprego, seja numa traição do ser humano, no emprego, ou que seja de marido e de mulher, seja lá o que o Espírito Santo colocar em você, seja algo inesperado que vem, como eu falei agora há pouco, nós jamais devemos pensar ou levantar os olhos e falar, o Senhor esqueceu de mim. A mesma coisa de falar, o Senhor não se lembra, o Senhor não está me ajudando. Olha a autorização que o Senhor deu para Jó, para Satanás, tocar em tudo dele, menos na vida, mas ele tocou no físico dele. Então isso significa que quando acontece algo conosco, o Senhor está sabendo, amém? Que a palavra diz que não cai um fio de cabelo sequer se não for da vontade dele, amém? Nada acontece por acaso. O Senhor está no controle de tudo e de todos, tanto nos céus como na terra. Ele tem o controle nas mãos dele, debaixo da terra, nos céus. Tudo a nossa vida está no controle do Senhor. Então tudo que acontece conosco, que para nós é ruim, que é indesejável, que nós não aceitamos, que nós entristecemos, antes de nós clamarmos, Ele já sabe. Ele sabe o que está acontecendo e já sabe também o veredito final. Mas a menos que a pessoa deu um outro veredito, Jó continuou firme e íntegro. Por isso que Deus poupou e restituiu tudo para ele. Mas às vezes algum ser humano sai da presença e vai buscar em deuses estranhos, e aí ele não vai ter o veredito que Deus queria. Então nós temos que aprender com isso.
antes dele poupar a nossa vida, que tudo que acontece conosco está sob o controle de Deus. Amém? Mas a situação está muito difícil. Aí nós temos que abrir um leque, porque às vezes está difícil por causa do ser humano. Por quê? Porque às vezes ele ganha X, ele gasta 5X. Aí não adianta reclamar para Deus ou clamar. Ele ganha 1.000 e gasta 5, ele vai ficar devendo 4. Sem dúvida nenhuma. O máximo que ele pode fazer é gastar os 1.000. Ou menos para sobrar. Mas se ele gastou além disso, vai ficar para o mês que vem. E aí ele vai ganhar os 1.000 e já deve 1.500, ele já vai ficar com 500 de déficit. Se ele ganhar 1.500, vai ficar devendo 1.000. É algo básico, sem entender. Estou falando na questão financeira. E às vezes questão pessoal. Nós temos que ter discernimento da palavra. Que às vezes a pessoa está passando por situações. Não é o caso de Jó. Está passando por situações devido a ela mesma. Ela conhece, ela sabe o caminho, mas ela anda em caminho errado. Mas por que a minha vida assim? Por que não está dando certo? Mas o caminho é esse, você está andando para a esquerda, ou você está andando para a direita, vai vir problemas. Todo pecado tem consequência. Não tem como. Então não é esse o caso que eu estou falando. Mas mesmo assim ainda, pecando e andando em caminho errado, não aquele proposto pelo Senhor, quando Ele morreu lá na cruz do Calvário, esse caminho maravilhoso que Ele abriu para cada um de nós, para aqueles que aceitaram, para aqueles que confiam e creem, que sabem que tem uma herança nos esperando. Mesmo assim o Senhor ainda nos poupa a nossa vida e nos livra. Para que Ele faz isso? Para dar tempo de ver se nós se arrependemos e voltamos atrás e entramos no verdadeiro caminho. Amém? Ainda Ele é misericordioso, ainda Ele espera, ainda Ele tem paciência. É assim que nós temos que pensar. Porque eu não vou arriscar percentual, mas um grande percentual dos problemas do ser humano, aliás, 100% dos problemas, nenhum é culpa de Deus, de maneira nenhuma. Porque o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. Ele deu o Filho, nos aproximou novamente, perdoou todos os nossos pecados, não temos mais dívida com Ele, a herança está pronta, mostrou o caminho, deixou o Espírito Santo, deixou a semente que é a palavra, deixou os seres humanos para ensinar. Então agora só depende de nós. Culpa dele não tem. Mas em alguns casos, talvez a pessoa está passando, mesmo ela sendo íntegra, como era o caso de Jó. Mas ele passou por isso. E Satanás desafiou. Mas Deus restituiu a ele. Em alguns casos é assim. A pessoa pode estar tudo certinho, mas tem algo que não está dando correto. Confia somente no Senhor. Amém? Confia no Senhor. Em outros casos, mas eu sou tão firme, tão fiel, tão isso, tão aquilo. Por que aconteceu isso? Por que eu peguei Covid? Por que eu peguei dengue? Oxe, você morreu por ela? Não, você está vivo, então o Senhor livrou. Amém? Mas por que eu tropecei ali e quebrou o dedão? Melhor quebrar o dedão do que você cair, bater a cabeça e dar um traumatismo. Amém? Mas o Senhor livrou. Nós não pensamos lá na frente, nós só pensamos no agora. Nós pensamos no agora. Nosso carro estava excelente, tudo bom, tanque cheio, agora eu fui sair daqui, me enroscou, parou, não funciona mais. Será que se você pegasse aquela rodovia, não vinha um caminhão passar em cima de você? Nós nunca pensamos no livramento que o Senhor está dando. O ser humano, ele já questiona, por que estava tudo certinho, por que não deu certo, por que parou? Nossa, por que esse avião atrasou? Está tudo certinho, está atrasado porque choveu lá, esse ônibus quebrou. O ser humano já só pensa no presente. Mas enquanto nós pensamos aqui, Deus está trabalhando lá na frente para nós, preparando o melhor caminho para nós andarmos.
É essa a interpretação que nós temos que ter. É esta que é a confiança que nós devemos ter. Se não deu certo agora, porque algo ia acontecer algo de errado lá. O Senhor já providenciou isso para que não acontecesse pior lá na frente. É essa mentalidade que nós temos, por isso que Paulo fala que nós temos que ter uma mente renovada para que nós possamos experimentar as boas e agradáveis coisas que Deus tem para nós, e o que Ele tem para nós é aqui. Amém? Porque nós sabemos que lá, aqueles que chegarem lá e pôr a mão nessa herança, lá é tudo alegria, tudo bênção. Lá não vai ter problema nenhum. Amém? Amém. Então é para cá. É aqui que nós temos que ter uma mentalidade renovada para que nós possamos desfrutar das melhores coisas. Mas o ser humano às vezes não está preparado para isso, porque somos limitados. Sim, somos limitados. Mas nós temos que crer e ter fé. Que é mais do que Jó. Que nós terminarmos a última mensagem, vocês vão ver o sofrimento que ele passou. Mas ele não deixou de ser íntegro a Deus. Amém? E Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Não é só adorar da maneira que quer, como quer, de maneira nenhuma. Então nós temos que rever os nossos pensamentos. Nós temos que pausar a nossa língua quando nós vamos pronunciar algo. Quando as coisas, quando está bom é bom, mas quando não está bem. Nós temos que pensar, segurar, frear a nossa língua 10, 20 vezes e ter esse pensamento, essa renovação de mente, para que nós não pecamos contra Deus. O que Jó fazia na mensagem passada? Quando os filhos iam nas casas em festa, ele já oferecia sacrifícios, porque se algum filho meu errou, eu já estou oferecendo agora, ele já antecipava. Olha a integridade dele, olha a mente dele. E às vezes, por pouca coisa, o ser humano hoje, ele já desiste, ele já critica Deus, ele já pensa, ele fala, não está certo. E quando ele não põe o defeito em ser humano, na igreja, em pastores, daí por diante. Então, estende tua mão e tira a saúde dele, certamente ele te amaldiçoará a tua face. Pois bem disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe a vida dele. Tão grave isso. Tudo que acontece conosco, com aqueles que estão no caminho, Deus sabe que está acontecendo. Amém? Nós só devemos dar graças e confiar. Orar e jejuar e clamar, sim. Mas jamais pensar negativo. Jamais blasfemar. Ou jamais questionar Deus. Jamais. E Deus autorizou o inimigo fazer isso com Jó, para ver a integridade dele. Esse era o objetivo. O objetivo do escritor não era falar de pecado, falar de filhos de Jó, não era nada disso. O objetivo do escritor é esse. Você adora a Deus por causa de Deus? Jó adorava a Deus por causa de Deus, não por causa do que ele tinha. Amém? Às vezes nós temos e está tudo bem, nós estamos adorando. A hora que nós perdemos algo, ou perde o emprego, ou perde a empresa, ou não fatura mais aquilo, ou não recebe mais aquele salário, ou precisa deixar de fazer alguma coisa da nossa comodidade, ou vender alguns bens para diminuir os nossos gastos, nós já questionamos Deus e já falamos que tem algo de errado. Jó adorou ele na fartura e adorou ele quase que morrendo. Ele foi o mesmo, do início ao final. E é assim que nós temos que ser. Porque adorar a Deus quando está tudo bem é fácil. O difícil é adorar a Deus quando não está tudo bem. Por isso que esse é o tema da mensagem. E hoje ele poupa a nossa vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor, causou feridas terríveis, da sola dos pés ao longo da cabeça. Jó, sentado em meio a cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. 9. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade.
A esposa era o mais próximo dele. E ela disse: se ainda tenta manter a sua integridade com Deus, depois disso tudo você está solteiro. O ser humano às vezes é a mesma coisa. Talvez você está no caminho que Jesus abriu, se aceitou. Talvez algum parente, alguém da tua casa, alguém do teu trabalho, vê talvez você passando por necessidade ou com alguma dificuldade. Quando ele fala assim para você: nossa, mas você não é crente? Mesma coisa ele falar: você vai continuar adorando a Deus ainda? Eu quero ver que talvez muitas pessoas aqui ouviram isso. Eu já ouvi isso. Mas se você não serve a Deus, por que está assim? Esses são os amigos, entre aspas. A própria mulher de Jó falou: você vai continuar sendo íntegro? E nos dias de hoje é a mesma coisa. Primeira coisa que aquelas pessoas que não estão no caminho vira ou vê nós passamos por dificuldade, ele questiona e fala: mas a tua igreja não te ajuda? Que o pastor não pode te ajudar? Mas você não é crente? Eu nunca vi um crente super-herói. Vocês já viram? Não existe. Nós somos de carne e osso, sujeito a tudo e a todos. Jesus dispôs de todos os poderes dele para viver igualzinho o ser humano, justamente para isso, para não ter conversa fiada que ele era filho de Deus e tinha poder. Nós estamos sujeitos a passar qualquer coisa, irmãos. Nós somos seres humanos iguaizinhos àqueles que não aceitaram Jesus, que não acreditam, que é ateu, que é isso, que é aquilo, que professa a sua religião. Nós somos iguais. Mas nessa hora tem pessoas que falam, questionam, ou só olhar já basta. Talvez ele sabe da situação que você está. Às vezes zombam. Às vezes você é cristão, você está com um carrinho mais ou menos, ou até ruim. Às vezes a pessoa chega e fala: ó, acabei de tirar um 0. O que ele quer dizer? Eu não sirvo o Deus que você serve. Eu consegui. Você serve a Deus e não conseguiu. Por isso que a esposa de Jó falou para ele: você vai continuar sendo íntegro? Então, com carro ruim, velho, meio salário, seja lá o que for, tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, se nós trabalharmos bem, conforme a palavra, o Senhor vai nos abençoar e nos dar vitória. Amém? Amém. Nós temos que dar graça em tudo que vem às nossas mãos, porque tudo que vem é bênção do Senhor. Se Deus deu a permissão de você ter só um Volkswagen, amém, Deus vai te abençoar grandemente. Se Ele te abençoou, deu a oportunidade de você ter uma BMW, não tem problema nenhum, você vai no mesmo lugar que o Volkswagen vai, não fazendo diferença de nenhum carro. Não importa o que nós temos, o que importa é nós sermos íntegros com o Deus que nós servimos, porque Ele providencia tudo para nós. Amém? E a sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Quem fala com você isso, quem desafia Deus, são pessoas insensatas. Pessoas que não têm conhecimento, ou têm conhecimento e já saiu do caminho, é desviado, e isso aí é enviado do inimigo para tentar fazer você se desviar do verdadeiro caminho, do caminho que vai levar você a uma herança celestial maravilhosa, que não tem comparação com a herança que nós recebemos aqui na terra. Amém? Porque o melhor está por vir, está nos céus, está lá na mansão celestial. Tudo que está aqui é passageiro, tudo vai ficar aqui, mas lá será concreto. Tudo que está aqui é passageiro, lá não. Então essas pessoas que taxam ou que questionam nós, são pessoas que estão tentando fazer com que nós desistimos desse caminho, para que nós não possamos chegar lá. E eu vou mais a fundo. E essas pessoas, ali foi a mulher de Jó que falou isso para ele, íntima, próxima. E talvez essas pessoas são próprios irmãos nossos.
que congrega conosco. Ou talvez são pessoas próprias da nossa casa, íntimos, que desafiam, que instigam para ver se nós deixamos desse caminho. E ali foi a mulher, a esposa. Então nós temos que ter a nossa mente renovada, como eu falei, como Paulo recomendou para cada um de nós. Temos que manter a nossa integridade fiel, firme com Deus, sermos íntegros na hora boa e na hora ruim. Amém? Amém. Jó respondeu para ela: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal. Então, tudo que acontecer conosco, não devemos ter olhar para o mal. Então, mas faz tantos anos que eu estou aqui, eu sou fiel, faço isso, faço aquilo, falo aquele outro, por que eu estou com essa doença agora? Não coloque isso como mal na sua vida, de maneira nenhuma. Olhe só as coisas boas que Deus fez para você até o dia de hoje, amém? Glória a Deus. Quantos já ficaram em todas essas epidemias? Nós estamos aqui. Glória a Deus. Olha o que Jó respondeu para ela: vamos aceitar as coisas boas do Senhor, não pensar que as coisas que estão acontecendo conosco é coisas maus que o Senhor está enviando, porque nós sabemos, só o dia de agora, só esse minuto, Deus já sabe até o último dia da nossa vida. Deus já tem tudo programado, Ele sabe o de amanhã, depois, Ele sabe o que você vai precisar para amanhã, para o mês que vem, para a semana, para o ano todo. Ele sabe. Nós não sabemos. A mulher de Jó era assim, ela não sabia, ela só estava olhando o momento. Amaldiçoa teu Deus e morra. Mas Deus poupou a vida de Jó. E Deus poupa a tua vida. Deus livra. Que Deus livre de todas essas pessoas que instigam isso para nós, como a mulher de Jó fez. Então vamos para o final. Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém? Jó não pecou com seus lábios. Então, que nós possamos, é fácil de refletir. Jó começou do nada e tinha tudo. Então, o tempo que ele passou bem, isso que ele falou para a mulher: eu tenho que aceitar o que Deus fez de bom para mim. Você lembra de quando você não tinha aceitado Jesus, como era a sua vida? Eu lembro da minha. Conheço da minha esposa. Você lembra? E como você está hoje? Hã? É fácil. Como você está hoje? Então, por quê? Numa dificuldade, seja pequena, grande ou média, seja lá o que for, fazer como a mulher de Jó falou: amaldiçoa Deus. Você vai continuar sendo íntegro? Não, eu fui íntegro todo esse tempo e vou continuar sendo íntegro. Porque a vida não termina aqui. A vida não termina na morte. Na morte é que começa a vida. Amém? Na morte é que começa a vida. Que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos conserva, Ele nos levantou, nos deu as coisas. Ao dia que partir, ao dia que Jesus voltar, aí que começa a vida eterna. Então, por isso que tem que ser íntegro até o final, na dificuldade e na facilidade, na alegria e na tristeza, na vida de bonança, na vida de fartura e na vida também de escassez. Amém? Nós temos que ser íntegro, como Jó fez. Aleluia? Então fique com o versículo dele, o versículo 6. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe a vida dele. Deus poupa a tua vida.